Seja muito bem-vindo ao quarto Fórum do E-Inovação, Fórum de Empreendedorismo e Inovação da Guarda. Eu vou passar a apresentá-lo o professor Jean Alberto Sampietro. Está aqui em substituição do professor Osmar, que por motivos de saúde não pode estar presente, mas fez-se representar pelo professor Jean e estamos muito bem representados. O professor Jean é engenheiro florestal, é mestre em Ciências Florestais pela Universidade Estadual do Centro-Oeste e é doutorado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente é professor associado do Departamento de Engenharia Florestal do Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade de Santa Catarina, é coordenador do Laboratório de Operações, Estradas e Solos Florestais, sendo pesquisador e docente do Programa de Pós-Graduação Engenharia Florestal do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo. Tem experiência e atua no ensino, pesquisa e consultoria com temas relacionados à mecanização, logística, estradas, cultivo e conservação de solos florestais junto a silvicultores e indústrias de base florestal, tendo parceira como instituições públicas do Brasil e América Latina. Um belíssimo currículo. Bem-aja, professor, fico por aí. Tenho comigo a professora Marie Bart, que muito obrigada por estar aqui presente. A professora Marie é filha de agricultores, possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Maringá, tem mestrado em Agronomia pela Universidade também do Maringá, é doutorada em Agronomia pela Universidade de Londrina, ambos com ênfase na área dos solos. Atualmente é pesquisadora no Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento, na parceria Organic Farming, parceria para a Agricultura e Produção Biológica, via Centro de Agricultura Regenerativa e Biológica e no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, em Portugal. É professora visitante na pós-graduação em Agronomia da Universidade Estadual do Maringá e diretora secretária da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto do Brasil. Sua experiência em Biologia do Solo, Sistemas de Uso do Solo e Manejo do Solo no Brasil, Moçambique e Portugal, com ênfase em macrofauna do solo e agricultura conservacionista, atuando principalmente nos temas de ecologia, biologia e taxonomia de minhocas em agroecossistemas e áreas nativas, integrando os temas de ecologia e taxonomia, assim como o público académico, científico e os agricultores. Sejam muito bem-vindos a este fórum. Então a gente vai passar e contextualizar para vocês o que é o solo, qual a importância dele, o que forma o solo, os nossos solos e quais são as problemáticas que a gente tem hoje que estão degradando esse solo e quais são algumas possibilidades que a gente tem de melhorar isso, principalmente no contexto da agricultura, mas eu quero que vocês percebam que o que eu vou falar para vocês tem uma relação muito forte na agricultura, mas se vocês observarem, isso tem um impacto grande sobre toda a sociedade, sobre os nossos ecossistemas e o planeta em si. Outro lado. Então, para não dar muitas delongas, então, o solo ele é um ambiente bastante complexo, bastante rico, que não é tão complicado de entender. O solo, basicamente, o que ele é? Ele é a decomposição das rochas que a gente tem no nosso ambiente. Essa decomposição, ou intemperismo, que a gente usa o termo na parte científica, ela tem uma relação com a topografia, com o clima, com os organismos e com o tempo. Ou seja, tem toda uma série de instrumentos que estão relacionados para decompor essa rocha e produzir esse solo que vai estar disponível para a gente. Nós temos no planeta inúmeros tipos de solo, então esse mapa com várias colorações mostra a diversidade de solos que a gente tem na Terra. E para vocês terem uma noção, para conseguir formar uma camada de 1 centímetro de solo, dependendo da região e da condição climática, pode levar de 500 a 1000 anos para formar 1 centímetro de solo. Isso é muito tempo. Apesar de muitos dizerem que é um recurso renovável, na nossa escala de tempo de vida ele não é. E ele requer um cuidado
e uma proteção muito significativa, porque ele vai ter uma relação em toda a paisagem dos nossos ambientes, ele tem uma relação direta com a nossa produção de alimentos. E ele sustenta vários sistemas e funções no nosso ambiente. Entre eles, né, vamos citar aqui rapidamente, ele tem uma relação direta na purificação, né, na contaminação, na redução de contaminantes que a gente tem no ambiente. Né, ele serve como um filtro, né, do nosso ambiente. Regula a condição climática, tem a ciclagem de todos os nutrientes, porque na natureza nada se cria, tudo se transforma, então é tudo um ciclo. E mais à frente vocês vão ver que boa parte dos ciclos biogeoquímicos eles passam pelo solo. Ele é hábitat de muitos organismos, que esse é o meu foco científico, e que eu vou trazer um pouquinho desse mundo para vocês também. Ele tem uma relação importante na questão, né, das enchentes. Tem produtos farmacêuticos que a gente retira e utiliza, que são utilizados para o nosso bem do ser humano. É usado nas construções, na parte civil, né, na infraestrutura, provisão de materiais, né, o cimento vem das rochas, argila e tudo mais, areia. Tem um patrimônio histórico, cultural, arqueológico muito grande, porque todas as civilizações que passaram, muito está enterrado, está no solo. E a provisão de alimento, fibras e combustível para nós, seres humanos. Além da redução do sequestro de carbono, que é algo que tem sido discutido e colocado muito nos dias atuais. Rapidamente, só passando, todo mundo deve ter tido isso no seu tempo de escola, os ciclos biogeoquímicos. E só para vocês terem uma noção, né, no ciclo da água tem um processo, tem uma parte desse ciclo que vai passar pelo solo. Rapidamente também, só para vocês verem, ciclo do fósforo, novamente, né, os solos que tem na sua matriz, né, as rochas que tem na sua matriz, o fósforo, durante a sua degradação, da sua decomposição em temperismo, vão liberar o fósforo para fazer parte do ciclo no ambiente. O ciclo do nitrogênio também tem uma fase grande dele que acontece dentro dos solos. Né, a parte da agricultura usa bastante, precisa das plantas que têm uma fonte importante no nitrogênio para o seu desenvolvimento. E os organismos do solo, e depois eu vou falar rapidamente de alguns para vocês saberem quem são e quem é esse mundo, tem um papel muito importante aqui. Ciclo do carbono também, questão da biodiversidade do solo, né, a vida do solo ela tem uma função importante para estar fazendo esse ciclo acontecer na biosfera. No entanto, a gente tem uma questão que é muito complicada. A gente tem mais de 30% dos nossos solos que estão em estado de degradação. Ou seja, eles não estão mais produtivos. A gente não consegue mais utilizar eles para a nossa produção agropecuária. E perante as pesquisas, até 2050, a gente vai ter mais de 50% desses solos não aptos mais para a nossa utilização. E isso é muito complexo, porque os solos são toda a base do ecossistema terrestre. Não é só a produção agrícola, mas é tudo que a gente tem na parte terrestre. 50% não, desculpa, são 90% dos nossos solos estarão degradados. Então é uma questão que a gente precisa analisar com muito cuidado e cautela, porque isso envolve toda a sociedade, envolve o governo e principalmente quem está manejando e trabalhando com esse recurso. Entre os fatores que são mais expressivos para a degradação do solo, a gente tem a erosão pela água e a erosão eólica, né, ou do vento, e algumas porcentagens maiores da degradação química e física. A gente vai destrinchar um pouco mais e trazer alguns exemplos para vocês entenderem o que são esses fatores. E dentro das atividades humanas, a gente tem a atividade com maior impacto é o desflorestamento, o overgrazing, que é o sobrepastoreio, é um excesso de pastoreio, ou seja, não existe um cuidado, então as áreas ficam com pouco material orgânico e o solo fica desprotegido, e a atividade da agricultura, que os três englobam a maior porcentagem da degradação dos solos no planeta hoje. Então, entre os fatores, está cortando ali em cima, não dá para ajustar um pouco, né? Não. No caso aqui é a erosão dos solos pela chuva. Então essas são algumas fotos para vocês verem o que causa
essa erosão. Claro que esses solos são fotos da região tropical, mas eu aposto que vocês conseguem ver isso também aqui. Então, o manejo nosso tradicional da agricultura, que eu preparo com grades pesadas, né? Todo mundo já deve ter visto esse preparo com grades, arados, porque é o nosso sistema convencional que foi desenvolvido aqui na Europa e ele foi importado para o mundo inteiro, para onde os europeus colonizaram. Então, eles causam problemas de compactação e, dependendo das condições climáticas, esse solo é carreado por todo o ambiente, indo no final para os nossos recursos hídricos. Então, todos os sedimentos vão estar depositados nos recursos hídricos. Aqui, para vocês terem uma noção, né, a gente chama no Brasil de Vossoroca, mas são as grandes cavinas de... Aqui tem um homem, ó. Olha o tamanho da erosão que ocorre. Claro que esses são solos muito profundos, né, dependendo da região, existem diferentes profundidades. Portugal tem a característica dessa região de solos, onde a rocha está exposta, a gente chama de neossolos. E são solos extremamente frágeis se a gente analisar também, porque eles não são profundos. E eles requerem um cuidado também, justamente por essa fragilidade que eles possuem. Isso depois vai, né, como eu falei, tudo para os nossos recursos hídricos. Para vocês terem uma noção, a cada 5 segundos o mundo perde uma quantidade equivalente a um campo de futebol no solo. Então, isso é muito. Então, isso aqui está indo embora nutriente, está indo embora semente, né? Tudo isso indo e poluindo, né? Contaminando os nossos ecossistemas. Isso vai chegar onde? Lá no mar, ó. Os rios vão carregar tudo. Então, aqui é o Golfo do México, aqui uma foto aérea, essas são fotos da NASA, tá? que eu peguei na internet. A delta do rio Mississippi, esse aqui, e a delta do rio Connecticut. E aqui, para vocês terem uma noção, ó, é um rio secundário desaguando neste rio, que eu não lembro o nome, porque está cortando ali também, nos Estados Unidos. E aqui está a estação de captação de água do município. Veja só a condição que isso está criando, essa erosão que ocorre, esses sedimentos que vão para a água, vão acabar impactando também toda a questão de captação de água, a questão de como vai ter que tratar essa água e retirar esses resíduos para poder consumir. A erosão eólica, aqui talvez não seja tão comum, mas todo mundo já deve ter visto aquelas chuvas de areia do Saara. Isso não deixa de ser uma erosão eólica da areia que vem da África para cá. Mas nos Estados Unidos, não sei se já ouviram falar sobre isso, mas ali nos anos 30, 40, 50, tiveram as grandes dust balls, que são as grandes tempestades de pó, que afligiram todos os Estados Unidos, e isso ligou o alerta dos Estados Unidos pelo cuidado e conservação do solo, e que eles começaram a ter um programa para começar a diminuir esse impacto, principalmente causado por nós, homens, no manejo desses solos. Aqui, novamente, para exemplificar, o manejo do solo por maquinários, né, as grades pesadas, que é o mais comum e convencional, e isso falando de uma esfera em todo o planeta. Então, a gente tem os países mais tecnificados, usam grandes máquinas pesadas, mas mesmo em locais onde a população depende de tração animal, esse sistema também é de preparo, de mobilizar e de expor esse solo às condições climáticas. Esse vídeo é só clicar que ele passa, né? Vamos lá. Não foi. Será que esse... Peraí, gente. Você não salvou? Desculpa, fui eu. Esse vídeo, ele também é um vídeo da NASA que ele mostra a partir de junho, julho, né, que é a primavera, o verão. Nossa, não dá para enxergar. Não, tá, vai aparecer. Ele mostra a emissão de gases de carbono, do CO2. E a gente vê que principalmente, né, ali na região do hemisfério sul aparece algo ali, né, na África, na América do Sul, algo lá para a China. E ao longo do tempo, quando a gente vê, olha, setembro, outubro, aqui no hemisfério norte começa a entrar o inverno,
e é onde começa a maior parte de emissão de gases. Ele começa quando a gente começa a linkar, quando acontecem as práticas agrícolas, principalmente mobilização de solo, é onde produz toda essa queima. Toda vez que a gente prepara o solo, a gente está queimando o material orgânico que está no solo. Então tudo isso ele vai para a nossa atmosfera. Então uma boa parte, uma boa carga de todo esse CO2 que está sendo emitido tem uma relação direta com as práticas agrícolas que ocorrem. Entre elas, a principal é o preparo do solo, que queima esse carbono que deveria estar no solo. O overgrazing, né, que é o sobrepastoreio, então é o excesso de pastoreio, né, os solos acabam ficando expostos, sem proteção. Então é um processo que tem um impacto muito forte sobre o cuidado com esses solos. E eu costumo trazer esse livro que tem ele faz um resgate muito interessante. Esse David Montgomery, ele é um geomorfologista norte-americano, e ele escreveu esse livro que chama Dirt, The Erosion of the Civilizations. Dirt é como ele chamou o solo, ou a terra, porque a maioria das pessoas da sociedade considera o solo como sujeira, como algo que não tem valor, só que não é essa a ideia. E ele faz um resgate histórico de todas as civilizações humanas, romanos, né, os gregos, região da China, América do Sul. E no final, a conclusão que ele chega é que todas as grandes civilizações colapsaram porque não cuidaram do seu patrimônio solo. As populações aumentaram, as produções foram indo de vales, morro acima, a erosão começou a acontecer, a produção não ficou sustentável e essas civilizações acabaram por colapsar. Né? Eu recomendo para quem tiver interesse a ler esse livro, porque ele traz um ponto de vista muito interessante em relação ao solo e ao cuidado que a gente tem, mostrando que é um problema que não é de agora, que a gente está cometendo sempre o mesmo erro novamente, parece que não está aprendendo. Né? Passam décadas e décadas e a gente não está aprendendo a tarefa de casa, e a gente está chegando num ponto que está crítico. Se a gente não mudar em pouco espaço de tempo, a gente não consegue recuperar as funções que estão sendo criadas. Entre algumas das alternativas que surgiram, né, que não é nada novo também, a gente não está inventando a roda aqui, mas esse sistema que chama de agricultura conservacionista, ou Conservation Agriculture, que a FAO recomenda, ele tem 3 princípios que hoje também rege a agricultura regenerativa. No Brasil a gente chama de sistema plantio direto, que são esses 3 princípios de mínima mobilização do solo, dependendo, né, quando usa culturas anuais somente na linha do plantio da semente, onde coloca fertilizantes, sempre manter esse solo coberto, seja com palhada. Hoje a gente tem, né, com restos vegetais, mas hoje a gente fala, se conseguir deixar culturas vivas o ano inteiro, é o melhor para alimentar esse solo, e a diversificação de culturas. Então são 3 pontos que são importantes que, como eu falei, a gente não está inventando a roda. Quem já falava disso eram os romanos. No tempo da Babilônia também se dizia da rotação, da importância da diversificação de cultura para proteger e para alimentar os nossos solos. Então aqui um exemplo, né, de fotos para vocês verem, né, a não disposição, deixar o solo protegido com material orgânico, e esse material orgânico ele vai alimentar esse solo, né? Ele vai proteger e vai alimentar toda a biodiversidade que vai estar vivendo aqui nesse ambiente. Então pense num sistema de preparo, disposição, que é esse o convencional, para um sistema que protege. O que ele acaba fazendo, né? Então no convencional você tem um perfil de solo que é todo homogêneo. Que organismo consegue sobreviver num ambiente desse? Todo destruído, né? Todo fragmentado. E a partir da não mobilização mais do solo, a nossa ideia é que essa vida do solo consiga recolonizar e fazer os processos, os serviços ecossistêmicos que eles são responsáveis. E essa interação, né, que acontece, ela é entre a química, a física e a biologia do solo. A química são os nutrientes, pH, matéria orgânica. A física é a parte de estruturação do solo. Um solo estruturado com material orgânico, ele vai absorver mais água. Isso tem relação na utilização de água da agricultura. Tu vai começar a usar menos a irrigação se você tem uma camada de matéria orgânica que está servindo como esponja para esse solo.
E quem que faz tudo isso? É a parte da biologia, que vai transformar esse material orgânico. Se não tiver a vida, ela não vai conseguir fazer isso. E que tem como fonte de tudo carbono, né? E aí eu vou entrar agora um pouquinho nesse mundo da biologia do solo, que eu falo que é um mundo paralelo, um universo paralelo que a gente tem debaixo dos nossos pés e a gente não tem noção da dimensão dessa biodiversidade. Para vocês terem uma noção de toda a biodiversidade que a gente tem no planeta, 25% está aqui debaixo dos nossos pés. Do planeta não, desculpa, do ambiente terrestre. Do planeta, considerando, não é 25% do planeta todo. 25% quando a gente fala ambiente aquático, né, e terrestre. E quando a gente fala só das placas tectônicas do ambiente terrestre, chega a 40% dessa biodiversidade. Então 25% está aqui debaixo dos nossos pés. Só que a gente ainda conhece tão pouco, né? E se diz que existem, se a gente pega uma colherzinha de solo, um solo que está bem, está saudável, existe mais vida numa colherzinha de solo do que seres humanos no planeta Terra. É muita vida. Só que a gente ainda conhece menos de 40% dessa vida, ou seja, 60% a gente não sabe quem é. Eu, por exemplo, né, como a Silvia falou, eu sou uma taxonomista de minhocas. Todo mundo conhece minhoca. É um pouco engraçado, né? Mas todo mundo tem que fazer, alguém tem que fazer o trabalho. Taxonomia é quem identifica e descreve as novas espécies. No mundo nós somos menos de 10 para minhocas. E fora os outros organismos, a minhoca ainda é o mais conhecido. A minhoca é o mocinho dentro dos organismos do solo, que todo mundo sabe que um solo saudável tem minhoca. Ela é um indicador que o solo está bem. Mas eu vou mostrar para vocês quem mais que está dentro desse solo, né? E por essas características, o solo é considerado uma das últimas fronteiras biológicas. Ele é uma caixinha preta ainda. A gente precisa saber quem é para a gente conseguir entender um pouco mais essas relações. O que não quer dizer que a gente não consegue ter ações que vão proteger essa biodiversidade que está no solo. Tá? Não se assustem com os nomes aqui, é só para vocês terem uma noção, um conhecimento de quem são né, esses organismos que estão debaixo dos nossos pés. Então, uma das principais classificações que a gente usa é o tamanho desses organismos, tamanho corporal e diâmetro corporal. Então, temos os micro, que são os pequenininhos, que não dá para enxergar de jeito nenhum, tem que ter alguma mensuração laboratorial para conseguir saber que eles estão lá, ou o uso de um microscópio, ou algum equipamento específico. E aí nós temos 3 grupos, os micro-organismos, que são fungos, bactérias, protozoários, que fazem parte desse grupo. Então aqui ó, temos né, algumas algas, tem fungos, e a microfauna, que já entra nos organismos, nos animais, que temos os rotíferos, nematóides e tardígrada. Esse aqui é um tardígrada, e esse é um nematóide, que em geral é considerado um organismo problemático. Todo mundo lembra do nematóide quando ele causa problemas na agricultura. Mas existem N outras espécies que são benéficas e fazem parte do equilíbrio do sistema. E o tardígrada, por curiosidade, ele é um dos organismos, ele é o organismo mais resistente que a gente tem no planeta, porque ele sobrevive lá fora no espaço. Tu soltar um tardígrado à solta no espaço, ele se fecha de uma forma que ele consegue sobreviver dentro daquele ambiente, ele fica inativo e quando volta do ambiente ele volta à atividade dele. O grupo intermediário, a mesofauna, esse é um grupo muito, assim, ele é estudado, mas existem poucos profissionais, não são muitos que tem hoje, né, em toda, vamos dizer, todo o mundo. Um dos grupos mais estudados são esses organismos aqui, eles são chamados de colêmulos ou pulgas do solo. Tem um papel muito importante na fragmentação do material orgânico. Os ácaros, todo mundo conhece o ácaro, porque em geral o ácaro também está associado a doenças, alergias e tudo mais, mas existe uma infinidade de organismos que fazem parte da cadeia como predadores. E outros grupos, essa aqui são os inquitreídeos, ou minhoquinha branca, que a gente está chamando agora, que eles são do mesmo grupo das outras minhocas comuns, mas eles são estudados à parte porque eles são menores e eles têm características específicas. Os pseudoescorpiões, que é um escorpiãozinho que não tem o ferrão e que tem um papel importante na parte de predação, e os grupos, esses outros 3 grupos, como o Diptura, Protura, que são outros grupos que fazem parte, mas assim com nomes mais complicados e não tão conhecidos.
E a macrofauna, que é o meu grupo de estudo, o macro já diz, macro é visível. Então a macrofauna é qualquer organismo que você vai conseguir enxergar no solo. Então tem aqui a maioria conhecida, né? Formigas, os térmitas, cupins, as lacraias, né? Os centopeias, o bicho-ponta, no Brasil a gente chama de tatuzinho de jardim, as aranhas, as milipeias, besouros, as minhocas. Então são mais de 20 grupos taxonômicos. Então tudo que a gente consegue enxergar no solo está dentro desse grupo da macrofauna. E é esse grupo também que as minhocas fazem parte. E essa biodiversidade toda, ela forma uma rede de interações. Quem que lembra ali também da escola, a cadeia trófica, a rede trófica que existe? É uma rede de interações que um organismo depende do outro e cada função que esses organismos desempenham é importante. Pensem nisso aqui como se fosse uma cidade. A cidade tem toda uma estrutura que, se ela não funcionar direito, a cidade colapsa. Se a gente não tiver os professores para o ensino, a gente vai começar a ter problemas. Se a gente não tem o pessoal, né, não são diferenças em pesos, tá? Mas, por exemplo, o pessoal que recolhe lixo nas ruas, se começar a acumular todo o lixo, cada pessoa dentro de uma sociedade tem uma função, e assim é também essa cadeia de interações que eu estou mostrando aqui para vocês para o solo, mas isso também se projeta para todo o ecossistemas naturais que ocorrem. Então aqui no solo, o que é a fonte para toda essa biodiversidade se desenvolver? São as plantas, porque as plantas são capazes de transformar a energia solar em fonte de carbono orgânico, que esses organismos todos vão atuar. Então nós vamos ter organismos que vão estar fazendo interações com as raízes das plantas, fungos, bactérias, e todos os outros organismos, né, que vão estar se alimentando já desse material morto, seja em plantas ou outros animais, e vão desenvolver essa reação em cadeia de interações que existe dentro da cadeia trófica do solo. O que são as pragas e as doenças da nossa agricultura, ou mesmo nós seres humanos? As pragas e as doenças é quando a gente não diversifica esse alimento aqui. As áreas de vegetação nativa não tem uma diversidade, uma riqueza de alimentos, de vegetais que está ali formando esse ambiente. Esse é o problema da agricultura e das monoculturas. Quando você, foi a Sofia que citou Darwin, né, pela teoria da evolução, que os organismos mais adaptados acabam sobrevivendo. No ambiente que tem um único tipo de alimento, vão sobreviver os organismos que conseguem ficar naquele ambiente. Então as pragas e as doenças são um indicador de que esse ambiente está em desequilíbrio, está com problema e ele precisa ser revisto. Você, qual que é o teu alimento preferido? A senhora, pode ser ele. O que é a tua comida preferida? Salada. Salada. Eu vou contar. Não, ele tá frente. E é raro uma criança que gosta de salada, mas gosta de salada. A mãe confirmou. É uma história que meu pai sempre contou e eu vou contar para vocês da importância que é a diversidade de alimento. Sabe como os romanos matavam seus inimigos? Não, vou contar. Teu alimento preferido é a salada. Vamos supor que você fez alguma coisa errada e você se tornou um prisioneiro do romano. Ele te pegou, deixa eu te contar. Então você é o prisioneiro dele assim, mas ele não vai te matar, ele não vai cortar teu pescoço, não vai te enforcar. Você vai comer salada no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde e à noite. Só isso. Só isso, mais nada. 1 dia, 2 dias, 3 dias, quanto tempo você acha que você consegue comer só salada? Quando a escola parece salada. Não muito tempo, né? Imagine que depois de algum tempo, você não consegue mais ver aquele alimento. Eu acho que eu não consigo comer os dias todos. Por isso, não é? A gente precisa ter uma diversificação de alimento, não precisa? Precisa comer outras coisas. Eu também como. Também como hambúrguer. Sim, sim. Então, e os romanos, eles davam o teu alimento preferido.
Passava 3 dias, você não conseguia ver mais, 4 você vomitava, quando você começava a ver o alimento, depois de algum tempo você morria, por falta de alimentação, porque você não conseguia comer mais nada. E assim é o nosso solo, é a vida que está no solo. Então, se a gente não alimentar, se a gente não dar uma diversidade de alimento aqui nessa fonte, isso aqui não vai acontecer. E aí vão ter as pragas e as doenças e a gente vai ter o colapso nos nossos sistemas produtivos. E esses organismos também, eles se organizam, né? Nós humanos, né, classificamos eles conforme as funções que eles desempenham. Então nós temos, por exemplo, reguladores biológicos, são aqueles que vão ajudar na cadeia trófica como predadores. As formigas, as aranhas, escorpiões, centopeias, besouros que se alimentam de outros organismos, protozoários, colemas e neonatóides, então eles vão ajudar naquela cadeia trófica se alimentando de outros organismos. Temos os transformadores químicos, que não está aparecendo aqui em cima, que eles vão fazer o quê? Vão comer, a gente tem aquela ideia sempre que é fungo e bactéria que faz a decomposição. Só que esses organismos visíveis, os besouros, lesmas, milipéias, o bicho-ponta, eles comem material orgânico, ou seja, eles já vão fazer essa transformação também. Então a gente também precisa deles ali no ambiente. E claro, aqui os fungos e as bactérias. E esses outros organismos, aqui é uma larva de besouro, os térmitas e as minhocas, são chamadas de engenheiros do ecossistema. Engenheiros de engenharia, porque eles vão transformar a estrutura do solo. Vão fazer ninhos, túneis, galerias que vão afetar toda a parte de estruturação do solo, infiltração de água e troca de gases dentro do solo. E justamente esses organismos eles vão ter uma relação direta com o manejo do solo. Então, quanto maior a intensificação do uso do solo, quanto maior o preparo desse solo, menor vai ser a nossa quantidade de organismos presentes. Então, a nossa ideia é, dos nossos sistemas agrícolas, a gente nunca vai chegar a um sistema natural, mas é a gente fornecer condições de sistema agrícola de proteção e cuidado nesse solo, para que a gente otimize o trabalho que esses organismos podem fazer para a gente no nosso sistema, dando alimento, proteção dentro desse solo. Olha aqui, por exemplo, uma foto da temperatura do solo quando a gente tem ele protegido por restos vegetais ou não. Um solo descoberto, isso aqui, se eu não me engano, são 3 horas da tarde, 63 graus. Quando ele tem uma cobertura por palhada, cai para 34 graus. Que organismo que consegue sobreviver a 63 graus? Compactação do solo, que é um problema muito forte, compactação dá problema de permeabilidade. Então, quando a gente prepara o solo com arado, com grade, isso causa uma camada da superfície de compactação, que a gente chama de pé de grade, pé de arado. As raízes das plantas não conseguem crescer em profundidade. Consequentemente, também não os organismos. Daí fica tudo. E a água não consegue infiltrar aqui. Então fica tudo colapsado ali na superfície. E quando a gente tem as práticas conservacionistas, consegue estruturar o solo, isso aqui começa a virar uma esponja. A raiz cresce, vai procurar água em profundidade, tem acumulação de matéria orgânica, tem organismos fazendo túneis, galerias, e esse perfil do solo vai ter uma profundidade maior. E tem também, né, o aparecimento, como eu falei, da biologia. Isso aqui, por exemplo, é uma raiz de soja, ali nos anos 80, na fazenda do meu pai, que onde já tinha uma quantidade grande de fungos microrrízicos e bactérias, que são esses nodaduzinhos, bactérias fixadoras de nitrogênio, que mostram que esse solo está vivo. Ele está ajudando nas interações simbioses com essas plantas e culturas, trazendo mais fertilidade, mais nutriente para a cultura que está sendo produzida. E para vocês terem uma noção do que isso reflete, né, em dinheiro, esse é um cálculo antigo de 1997, ainda não se conseguiu contabilizar isso melhor dos dias atuais, mas perante esses serviços, esses trabalhos que esses organismos fazem, mais de 90%, mais de 50% tem relação com a reciclagem do material orgânico. Então, né, os próprios engenheiros e compositores, isso aqui, 50% desse valor de serviços é nesse trabalho que elas desempenham. Daí, claro, tem outros como alimento, a questão de polinização, controle biológico, que vão ter outras proporções que são, se a gente converte em milhões de euros, é um valor bastante específico.
E eu costumo dizer que é tudo uma engrenagem que está interligada. Como eu falei com vocês que a cidade precisa de cada pessoa responsável fazendo o seu trabalho, assim são os nossos ecossistemas, assim é o solo. Então a gente vai ter os organismos trabalhando nas diversas esferas, vão estar trabalhando na estruturação da água, na estruturação do solo, retenção e filtração de água, dinâmica de gases, ciclagem de nutrientes, tudo isso está interligado e que vai trazer a saúde para o solo. E se a gente quebra uma dessas engrenagens, todo o sistema vai colapsar. Isso se reflete nas nossas águas. Isso aqui é uma foto das cataratas de Iguaçu, todo mundo já deve ter ouvido falar das cataratas de Iguaçu. E aqui eu trago uma informação que todo mundo sabe que um pouquinho acima das cataratas tem a segunda maior hidrelétrica, que é a Itaipu Nacional. A Itaipu Nacional, quando ela foi construída, a vida útil dela era prevista de 80 anos. Por conta do assoreamento do solo, pela erosão causada por toda a agricultura que existe desde São Paulo até ali no estado do Paraná, que esse solo ele vai assoreando o rio e vai parar lá na barragem. Com o advento dessa prática conservacionista que no Brasil os agricultores têm feito já há 50 anos, há meio século, a adoção dessas práticas de proteção do solo estenderam a vida útil da represa para 200, 250 anos. Então é considerável, isso reflete, vocês conseguem entender que é uma reação em cadeia o cuidado do solo? E ele, em tudo isso, e daí me incomoda bastante, quando eu ouço sempre as pessoas dizerem a gente precisa de tecnologia e de inovação. Não, a gente não precisa de tecnologia e inovação. A gente precisa colocar em prática tudo que o nosso conhecimento acadêmico e os agricultores já produziram, recapitular o que já foi produzido e colocar em prática. A gente tem muita informação gerada. Como eu falei para vocês, tem coisas, tem informações aqui que vem lá da época dos romanos, da Babilônia. E tem muita informação aí mesmo entre países, essa questão de proteção, cuidado do solo, esses três princípios, eles são um guarda-chuva. Mas como a gente vai aplicar em cada região, para cada realidade agricultor, esse é o papel da academia e da ciência, conseguir viabilizar isso para os nossos agricultores. Essas práticas, elas começaram nas culturas anuais, essa agricultura conservacionista, ela surgiu nos Estados Unidos, foi para a América do Sul. Ela é aplicável, ela era a primeira para culturas anuais, mas hoje se faz em praticamente todas as culturas, então hortaliças, brócolis, alface, plantação de tomate, cana-de-açúcar já se tem com essa proteção, fumo, laranja, que são culturas perenes, face essa entrelinha com culturas de cobertura protegendo o solo, mandioca, apesar de ser uma cultura que precisa de um revolvimento, que você precisa arrancar, em uma parte do ciclo dá para proteger o solo e fazer uma proteção. E os sistemas agroflorestais ou silvipastoris que também vão contemplar esse tipo de manejo que vai proteger o solo. E entre os impactos maiores desses sistemas de conservação do solo, está principalmente nos pequenos produtores. A gente às vezes não tem noção, a gente fica às vezes muito fechado no nosso mundinho aqui, mas não tem noção como outros produtores sofrem para fazer a sua produção agrícola. Então pense que num sistema convencional que tem que preparar todo o solo, o agricultor tem que fazer 30 quilômetros puxando o arado com boi. Num sistema de conservação do solo desse, que você protege o solo, isso reduz para 7 quilômetros. Então são 23 quilômetros a menos que esse agricultor precisa andar no solo. E atrelado a isso tem a melhoria da fertilidade, da biologia, da produção, porque isso tudo está interligado. Esse é um outro livro, a gente fala bastante da sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade é economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto, certo? E o Satish Kumar, ele traz essa nova tríade que ele chama de solo, alma e sociedade. E eu gosto muito dessa fala dele porque ele fala que o solo representa todo o mundo natural. Sem o solo não tem comida, não há comida, sem comida não tem vida, árvores, floresta, animais ou pessoas. E a gente deveria passar o interesse próprio nosso para o interesse mútuo de toda a sociedade, E se a gente conseguisse, então, também ter uma visão holística do solo, alma e sociedade, se a gente conseguisse compreender melhor essa interdependência que existe entre todos os seres vivos e compreender que toda criatura verde viva
desde a árvore até as minhocas e os humanos, dependem uma das outras. Então a gente pode viver uma harmonia entre nós, mesmo com outras pessoas e com a natureza. Ou seja, falta a gente, né, o homem não é o topo da cadeia, o homem está dentro de todas essas interações que ocorrem no planeta, e ele traz essa concepção que a gente precisa mudar. Tem que ter o cuidado com o outro, ou seja, se a gente não estiver bem, como é que a gente vai fazer algo para o próximo? Isso reflete na nossa relação com a natureza e com o ambiente e com o solo em si. E Franklin já dizia, uma nação que destrói seu solo destrói a si mesma. Né? Então é bastante forte isso. A Europa ela tem o Soil Erosion Mission Board, que está agora também, finalmente se criou uma regulamentação de cuidado e conservação do solo, né, que o mote é que cuidar do solo é cuidar da vida, e espera-se que nessa nova regulamentação que a gente consiga 75% dos nossos solos saudáveis até 2030. É bastante audacioso isso, vendo o cenário que a gente possui ainda, então precisa um empenho muito grande de toda a sociedade, governo, agricultores, academia, todo mundo junto trabalhando. E porque aquilo, né? Um solo saudável vai produzir um alimento saudável, vai produzir uma planta saudável, que vai ter um alimento nutritivo que vai refletir na nutrição do homem. E, né? Isso a gente pode extrapolar ainda para o ambiente em si. Então está tudo aqui nessa base para a gente conseguir ter a nossa sustentabilidade que a gente tanto espera e vai transpassar toda a sociedade, né? E eu ainda gosto muito de utilizar esse relógio. Os cientistas transformaram a história da Terra em 24 horas. Eu não sei se todo mundo já viu esse relógio ou não. E a nossa presença, veja só, o gênero Homo apareceu ali a 23h59 minutos e 12 segundos. 50 segundos antes de fechar 24 horas. O homem moderno surgiu nos últimos 4 segundos. 4 segundos. E olha tudo que a gente já fez nesses últimos 4 segundos de impacto no planeta. Ou seja, 23 horas e 59 minutos, vamos dar um minuto para o ser humano, foi o momento de criação do planeta. E a gente em 4 segundos está conseguindo fazer um estrago bem bonito. E é um estrago que a gente está correndo risco de não ter volta, se a gente não mudar com mais consciência. Esse é o meu pai, né, eu gosto sempre de apresentar ele porque ele foi um agricultor pioneiro na América do Sul. Ele era chamado de louco, porque ele parou de devolver o solo há 50 anos atrás. Ele era chamado alemão louco, que plantava no mato. E não está aparecendo ali também, mas tem uma frase que eu gosto muito, que um pedaço da frase é do meu avô, do pai dele, que meu avô falava que a gente não pode lutar contra a mãe natureza. E meu pai dizia que a natureza não aceita suborno. Né? Então eu juntei essas duas frases, ou seja, não dá para brincar com a mãe natureza, ela vai dar o troco. E ela vive sem nós, mas a gente não vive sem ela. E todo esse cuidado começa aqui, né, no solo, nesse cuidado que a gente precisa ter. Então é isso que eu tinha que apresentar para vocês. Eu não sei se foi muito rápido, se entenderam os termos, mas me coloco à disposição se vocês quiserem saber mais alguma coisa. Ok? Obrigada. E pretendo ser bem breve aqui nas minhas palavras, porque muito do que eu trataria aqui, minha colega a Marie já tratou, né? Então vou focar um pouco mais, né, nos aspectos aí dos solos voltados para a questão dos recursos florestais. Por favor, só me confirme se vocês estão escutando bem e vendo bem a apresentação. Sim. Sim, estamos a escutar. Está tudo ok, bem. obrigado. Okay. Então, eu estruturei a apresentação em alguns tópicos, mas como eu citei anteriormente, vou tentar ser o mais breve e focando somente naquilo que é mais importante, tá? Passando desde o que, como que o solo vai afetar essa questão da produção de florestas e assim por diante. O
professora Marie comentou anteriormente sobre as funções do solo, então acredito que não seja necessário novamente explanando sobre isso. E uma das coisas que impulsionou, pegando o caso aqui das florestas brasileiras, que impulsionou a produtividade delas, cuja implicou aí nos últimos 50 anos, foi basicamente um dos fatores associado ao solo, ao manejo dele, entender como que se cultiva esse recurso, para que nós tenhamos os produtos da floresta. E essa ciência, esse conhecimento, foi difundido por empresas, universidades e institutos. Então, foi entre os motivos aí que fizeram com que o Brasil tenha destaque nessa parte de florestas plantadas. O solo, ele participa aí, tanto como fator primário do crescimento das florestas, como também suas propriedades, como fatores secundários e terciários. Então, o solo é a base de todas as atividades que são executadas na floresta, desde atividades que vão envolvendo a construção de estradas, o transporte de caminhões, a própria implantação de florestas e a própria colheita. Todas essas etapas, todas as atividades florestais dependem do solo e ocorrem sobre ele. Bom, para ter produção florestal, temos diversas alternativas. Florestas nativas, ter florestas plantadas ou consórcios. Independente do meio, vão ser gerados bens advindos dessas florestas, serviços, que vão desde espécie de carbono, regulação do clima, mas vamos ter diversos impactos. Muito aquilo ali que a Marie comentou, a professora Marie comentou, ocorre também na produção florestal, obviamente. Portanto, é de fundamental importância preservar a qualidade do solo. E preservar isso é por meio da conservação desse, visando prevenir impactos para manter a produtividade e as funções que o solo tem. Porque ao longo do tempo, conforme o solo vai sendo utilizado, ele pode sofrer um processo de degradação, então não dando mais respostas, não tendo suas funções que atendam às necessidades do ser humano, ou ele pode degradar e ser agradável, ou melhorar para dar suporte à nossa produção. A extensão com que aí, os impactos no solo vão provocar, vão desde a extensão local, onde existe um problema, a falta de manejo ou manejo inadequado, o solo vai ocasionar, mas não se estender para fora. Então, com manejo adequado, a gente consegue ter que o solo execute os seus processos, somente relacionados à água, filtração, etc. E não exista um problema do manejo adequado. Ou seja, questão de enchentes, secas e baixo suporte à capacidade da produção biológica. Então, nós temos processo de degradação que ocorre dentro do solo, no processo de produção e fora. Esses processos têm uma sequência de ocorrências. Não vou me ater a detalhar cada parte desse processo, mas vai desde a retirada de recursos, com exposição e assim por diante. Então, conforme o sistema de produção da floresta vai haver uma maior ou menor retirada da vegetação, da biomassa, então pode ter uma exportação dessa matéria orgânica, a gente comentou sobre isso aí, na floresta também ocorre, e a consequência disso daí, diversos estudos apontam, estou mostrando para vocês aí o resultado de um, apontam que na situação onde a gente não mantém os resíduos da floresta, vão ocorrer problemas, e exportar e perder essa matéria orgânica, aumentando a sua heterogeneidade, ou seja, diminuindo sua resiliência aos processos. Com isso também, um outro tipo de problema que pode ocorrer é a exportação de perdas de nutrientes,
fazendo com que o solo perca as suas características, né, químicas, físicas, e decorra em maior custos, né, uma vez que um exemplo aí que muitas vezes ocorre é o uso do fogo para manejar o solo. Né. Após uma colheita, né, muitas vezes sobra toneladas, né, de resíduos. E uma das alternativas para implantar uma nova floresta é a partir, né, de uma queima controlada. Porém, queima controlada, por exemplo, ela pode trazer um efeito, né, de degradação do solo, né, em longo prazo, né, devido a essa questão de volatilizar os nutrientes. Outro problema aí também que ele comentou é a questão de compactação, que vai reduzir a qualidade física do solo. Na condição florestal, diferente de condições agrícolas, o tráfego de máquinas pode ocorrer o ano todo. A colheita da floresta pode ocorrer de janeiro a janeiro, embaixo de chuva, embaixo do sol. Né? Muitas vezes, principalmente quando você tem que entregar demandas industriais. Né? Então, nesses casos, ocorre a tráfego de máquina, né? Esse tráfego de máquina ele vai ocasionar uma compactação do solo e vai resultar no crescimento da floresta, e vai reduzir, não é, tornando o solo suscetível a processos de erosão. Falando da erosão, na questão florestal, o principal problema que ocorre de erosão é nas estradas, né, uma vez que a floresta, a área de cultivo somente é exposta após a colheita, né, e por pouco tempo. Então, na questão florestal, os problemas de erosão são evidentes nas estradas, porque para ter uma produção florestal é necessário ter uma densidade, uma malha viária maior, né, uma rede de caminhos nas estradas maior do que as estruturas. Devido que em florestas a produção de biomassa, né, após cada ciclo, é alta. Dependendo das situações, aqui no Brasil chega a 400, a 500 toneladas de madeira para cada hectare. Então, você tem que ter dezenas de veículos trafegando em diversas condições climáticas. Então, a erosão ela se torna um problema sério, né, voltada para o manejo das estradas e vai impactar a qualidade humana, né, todos os processos. De qualquer forma, então, como eu acho que fica evidente para todos aí, é necessário entender essa fragilidade do solo para poder manejar da melhor maneira possível. Né? Então, tem que buscar informações, por exemplo, que tipo de solo que é esse? Qual que é a característica granulométrica? Um solo mais arenoso, mais argiloso? Qual é a produtividade que a gente está trabalhando? Como que são os sítios florestais? Quais são as condições do ambiente? Qual é a questão de fragilidade desse ambiente? Quais são as informações que eu tenho para executar a atividade florestal? Como que vão ser as operações? Qual vai ser o sistema de trabalho? Qual maquinário que eu vou utilizar? E que tecnologias que eu posso utilizar para minimizar impactos? Hoje existem diversas tecnologias, tanto para o cultivo, como para realizar a colheita da floresta, como estradas. Então, na fase de cultivo das florestas, é importantíssimo saber essas restrições ambientais, condições que eu vou cultivar, eu vou manejar essa floresta. Se nessa floresta existe um incêndio cíclico ou não existe, então eu tenho que ter esse tipo de cuidado. Eu tenho que preferir, na hora de preparar os sítios, a técnica de mulching, ou seja, tentar manter uma cobertura vegetal, ou se não, confeccionar leiras com restos de galhos e etc., em substituição ao uso do fogo, uma vez que o fogo é um processo de limpar, porém, tem bons resultados a longo prazo. Planejar o método aí de cultivo de acordo com a condição física de cada situação, ou seja, nos locais declivosos evitar preparar o solo no sentido do morro, estabelecer mais rapidamente o cultivo florestal após uma colheita, após a mutação, e manejar o material combustível de incêndio, intervindo na floresta, uma vez que esse material combustível é um problema sério, ele pode virar incêndio, então é necessário ter essa intervenção para que não ocorra esse tipo de processo. Na fase de colheita, uma das tendências aí, nas operações florestais é utilizar maquinário, utilizar máquinas
Então, cada vez mais a escassez de recursos humanos, então, obrigando o ser humano a recuperar máquinas. E na colheita é uma questão do trabalho ser pesado, então é necessário escolher um sistema de trabalho que condiga com aquela condição do solo, né? E restringir essas unidades de colheita, né? Tentar não colher áreas muito grandes, porque as áreas ficam expostas, planejar onde essa madeira vai ficar, onde essa madeira vai ser retirada, evitar remover as camadas vegetais nas atividades de colheita e monitorar os impactos. Bem como, se for necessário, reabilitar pátios ou colocar essa madeira após a operação florestais ficar exportadas. Na parte de construção de estradas, a gama de práticas são grandes, são diversas. Vou exemplificar somente algumas aqui. Mas desde planejar adequadamente a rodoviária adequada para aquele tipo de situação, então, se a minha operação florestal for utilizada com maquinário, eu tenho uma rede de estradas necessária, uma densidade adequada. Se eu for utilizar operações manuais, ou seja, mais tratores agrícolas, é outra necessidade. Então, eu tenho que ter informações para fazer isso. Construir estradas tentando fazer pistas menores, e minimizando a movimentação do solo, cortes e aterros. Utilizar técnicas de estabilização mecânico-química para a construção, principalmente dos acessos principais, uma vez que também boa parte da degradação dos solos ocorre nisso. Então, hoje existem soluções para esse tipo de situação. Taludes das estradas tem que ter ângulos estáveis, sendo também necessários processos para estabilizar esses taludes, essas áreas, protegê-las, vidros de ferradura, técnicas de proteção e drenagem para evitar deslizamentos e desativação de estradas secundárias e terciárias, que são só utilizadas no momento que você está colhendo a madeira. Também é necessário projetar de forma adequada o sistema de drenagem para minimizar a erosão. Então, tem diversas recomendações aí, como essa que eu estou compartilhando com vocês aí, que é a Michelle, onde a construção das saídas de água, como exemplifica da imagem, deve variar conforme a declividade do terreno e o nível de velocidade. Nós testamos isso aqui em Santa Catarina, essa recomendação, e chegamos no resultado de reduzir os processos erosivos em mais de 100 vezes, somente fazendo obras espacializadas que não acumulem água das chuvas, nas estradas, dimensionar boios também, por meio da vazão dos corpos hídricos, também instalar de forma adequada, evitar operações em épocas de solos saturados, somente em época seca, operações diárias, empregar estilos de madeira, geotexto, soluções então para pontos de atolamento, onde você come, e monitorar a diária, uma vez que é ali onde ocorre um suspeito problemas de erosão. Então, mas tem informações custam. Não é uma coisa que a informação ela tem custo. Então, na hora de buscar informações para poder manejar o solo, para ter produção florestal, é necessário buscar indicadores ou parâmetros que envolvam todos esses processos, que sejam aplicáveis, fáceis, operacionais, tenham uma interpretação simples, e que componham novidades, para ter uma história, saber o que está fazendo em cada área. Então, um dos motivos de ter informações é porque a gente só tem aquilo que funciona, não que espera. Certo? Também, as informações elas são fundamentais na busca de melhores resultados. Porque assim nós conhecemos o processo e também buscamos métodos melhores para a operação florestal, a produção florestal ocorra. Então, o uso de parâmetros e informações é a chave para analisar os fenômenos que ocorrem na produção florestal, bem como o processo. Ou seja, tem que analisar o fenômeno. Por fim, aí, quase fechando, tentando ser breve, eu destaco que a melhor tomada de decisão é aquela que é mais bem. E para ter base, eu preciso de dados, preciso de informação, preciso investir em informação, em tecnificação.
para que assim eu consiga, por meio da análise, gerar conhecimento e dessa forma ter a melhor decisão possível, né, para que eu não venha a degradar, né, o recurso tão valioso como o solo. Então, o uso desse tipo de informação e essa tomada de decisão por parte dos gestores parte do princípio que eu possa atuar tendo más práticas de gestão ou boas práticas de gestão. Né? Cada nós se diz, né, qual o caminho, né, de fugir. Para fechar, espero ter sido tão breve, né, também ter levado a mensagem, como diz ele, o Peter Drucker, as soluções dos problemas apenas instalam a normalidade. Né? Explorar, né, as soluções significa explorar novos caminhos. Agradeço aí, ressalto a minha satisfação em contribuir com o evento. Espero uma próxima oportunidade de estar presencialmente aí, né, e conhecê-los aí, e fico à disposição. Muito obrigada, professor João, pela sua brilhante apresentação.